Nós estamos celebrando hoje o Dia da Bíblia. Aqui na nossa primeira página do boletim, tem aqui como começou o Dia da Bíblia. Algumas pessoas dizem assim, são tradições humanas. Onde na Bíblia diz que temos que celebrar o Dia da Bíblia? Meus irmãos, mas é algo bom e que não se choca com a Bíblia. É algo bom, não se choca com a Bíblia. Um dia que nós, de maneira especial, agradecemos a Deus pela sua revelação. Um dia que, de maneira especial, porque isso deve ser feito sempre, todos os dias, mas que, de maneira especial, nós nos preocupamos em difundir a leitura da Palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é bênção. Eu tenho saudade dos tempos em que todos os evangélicos, nas várias cidades do Brasil e do mundo, uniam-se em grandes concentrações evangelísticas no Dia da Bíblia. Era uma bênção. E quantas pessoas começaram a ler a Bíblia e até se converteram ao Senhor Jesus, porque ouviram o Evangelho, ouviram falar de Jesus, ouviram falar da Palavra de Deus em alguma concentração dessa. Então, para nós é uma alegria, um privilégio, nós termos a Palavra de Deus. Tantos países em que é proibido, tantos países em quem for pego com uma Bíblia é preso. Aqui na nossa igreja já esteve um pastor que eu conheci lá em Cuba, ele veio ao Brasil, já esteve falando na nossa igreja. E ele contou que quando houve a revolução em Cuba e os evangélicos e a palavra de Deus foram duramente perseguidos, as Bíblias eram confiscadas e destruídas. A mãe dele pegou uma Bíblia, abriu o colchão, aqueles colchões de palha que existiam antigamente, né? Abriu o colchão, colocou a Bíblia dentro do colchão e costurou de novo, para preservar a palavra de Deus, mesmo com o risco da sua própria vida, se ela fosse descoberta. E pastor Onides contou que de tempos em tempos ela reuniu os filhos, o marido estava preso, porque o marido era pastor batista, e ela lutava com muitas dificuldades criando os filhos, mas de tempos em tempos ela reunia os filhos e abria de novo o colchão, tirava a Bíblia, lia com os filhos, colocava no colchão e costurava de novo. E nós, meus irmãos, temos toda a liberdade aqui. Eu assisti em Cuba, eu assisti à alegria daqueles irmãos, porque foi permitida a entrada de Bíblias. Foi permitida a partir do ano de 2015. E a Junta de Richmond, juntamente com a Convenção Batista Brasileira, enviou vários exemplares em espanhol. Enviaram várias remessas completando 250 mil Bíblias. E eu tive o privilégio de assistir à alegria daqueles irmãos recebendo suas Bíblias. E recebiam com uma alegria muito grande e carregavam com orgulho santo. Porque agora podiam ter uma Bíblia, agora podiam ler uma Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos ser muito agradecidos a Deus, porque nós temos aqui em nosso país o privilégio, a liberdade de professarmos a nossa fé e de lermos a palavra de Deus. Eu creio que muitos de nós aqui temos em casa mais de um exemplar da Bíblia,
mais de um exemplar da palavra de Deus. No smartphone, eu creio que você deve ter uma Bíblia também. Não é? Quantos aqui tem Bíblias no smartphone? Grande maioria. Não é? Como a Bíblia se tornou acessível, você não precisa nem comprar, porque você baixa gratuitamente para o seu telefone celular. Eu creio que nunca a Bíblia esteve tão acessível aqui no nosso país. Mas quantos de nós estamos, de fato, lendo a Bíblia diariamente? Quantos de nós estamos, de fato, nos alimentando da palavra de Deus diariamente? Isso é de total importância para nós. Isso é vida para todos nós, nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Esse texto da palavra de Deus nos lembra algumas vantagens, alguns benefícios de recebermos a palavra de Deus. Notem que está falando aqui da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras. Quando o versículo 21 fala: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Para salvar as vossas almas. É a palavra de Deus fielmente registrada na Bíblia. É a isso que se refere aqui. E o texto também fala de ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte. E quem faz isso,
Quem faz isso tem alguns benefícios. Um deles é a salvação. Primeiro deles, salvação. Receber o perdão para os pecados. Receber a vida eterna em Jesus Cristo. Aqui o versículo 21, o final do versículo 21 fala, né? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para quê? Salvar as vossas almas. Por que a palavra de Deus é poderosa para salvar nossas almas? A Bíblia é um talismã que nós, andando com ela, estamos perdoados de nossos pecados por andarmos com uma Bíblia. Aí eu vou querer uma bem grande, né? Vou andar com essa de púlpito o tempo todo para garantir. Estou salvo mesmo. Não, não é isso. A Bíblia não é um talismã. É o que está contido, é o que está revelado, é o que está registrado aqui. Aqui na Bíblia há o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus uma vez se dirigiu aos religiosos da época, os fariseus, e falou: examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. É aqui na palavra que nós encontramos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É aqui que nós encontramos o ensino de que somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, que é pela graça de Deus que nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Meu querido, se você se arrepende dos seus pecados, se você coloca toda a sua fé em Jesus Cristo, Deus que se fez homem e lá na cruz sofreu o castigo pelos nossos pecados, então, por meio da fé em Cristo, seus pecados são perdoados, você tem plena comunhão com Deus, você pode ter a certeza da salvação. É essa palavra, se você receber essa palavra, então ela é implantada em você, passa a fazer parte de você e lhe dá a salvação. Primeiro grande benefício de você receber, de você não somente conhecer, mas receber, crer, né? Aceitar a palavra de Deus, é a salvação. O outro grande benefício é uma vida bem-aventurada. Aqui o versículo 25 fala que todo aquele que atenta bem, que presta muita atenção, que valoriza muito essa lei perfeita, que a palavra de Deus ensina para o nosso viver, né? É uma lei perfeita e é uma lei da liberdade, porque quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós somos o quê? Livres, né? Hoje de manhã Deus sinal, ela estava falando a respeito disso. Baseada no Salmo 119, ela falou a respeito disso. Tem muita gente que acha que ser livre é fazer toda a bobagem que der na cabeça, né? Vencedores por Cristo também cantou uma música hoje de manhã que falava sobre isso. Ou andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha ao vento esperando o momento de cair. Tem gente que pensa que liberdade é isso, fazer o que der na cabeça. Mas na realidade é uma folha seca. Interessante que semana passada as crianças também cantaram a respeito disso. Mas quem recebe a palavra de Deus tem vida bem-aventurada. O final do versículo diz: esse será bem-aventurado naquilo que fizer. Aqui está muito claro que Tiago aqui, ele tinha em mente o Salmo 1, porque o Salmo 1 diz exatamente isso: aquele que medita na lei do Senhor, esse será como o quê? Como árvores plantadas na beira de cursos de água de ribeiros, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurança. Bem-aventurança, ser bem-aventurado, ser abençoado por Deus.
É outra grande bênção de nós realmente recebermos a palavra de Deus, de nós valorizarmos, de nós lermos, meditarmos, vivermos o que está na palavra de Deus. Então é bênção completa, é a bênção da salvação, e é a bênção da direção, do cuidado de Deus, sermos bem-aventurados. Mas para isso é preciso receber a palavra de Deus. E receber a palavra de Deus implica em algumas atitudes. Tem gente que, e Tiago está falando disso, né? De não somente ouvinte, tem gente que realmente, às vezes, ouve a palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro. E pior que isso, tem gente que ouve a palavra de Deus e fica irado, fica irada, fica com raiva, né? Tocou na ferida. Quando no início do meu ministério, lá no interior de São Paulo, lá em Tremembé, dirigia lá, estava plantando uma igreja lá em Tremembé, e tinha um ibope muito grande entre os bêbados da região. Os bêbados da região gostavam de frequentar os cultos lá da missão, lá da congregação. Eu não sei porque, quando estavam sóbrios, eles não iam, só iam quando estavam alcoolizados. Aí um dia nós recebemos uma visita de um grupo daqui do Rio de Janeiro. E aí demos oportunidade para o jovem do grupo para pregar, para levar a mensagem da palavra de Deus. E ele estava falando muito bem embasado na Bíblia, advertindo contra os vícios. E ele falou a respeito da prostituição. Então, um daqueles bêbados levantou e aplaudiu e falou: é isso mesmo, tem razão. Eu fiquei já assim meio desconfiado, esperando que aquilo ia dar. E o pregador continuou: e porque o jogo arruina a vida de tantas pessoas, o vício do jogo e tal. E o bêbado novamente levantou e aplaudiu: muito bem, é isso mesmo. Aí o pregador foi mais adiante e falou: e o álcool, meus irmãos, meus queridos, que coisa, escraviza, destrói. Aí o bêbado levantou de novo. E deu ruim. E não deu outro. O bêbado levantou de novo, mas não foi para aplaudir, não. Mexeu comigo, hein? Mexeu comigo. Gostei, não. Aí virou assim, ele estava no primeiro banco. Virou assim para trás. Aí, galera, ele mexeu comigo. Fui. E levantou, saiu e foi embora. Engraçado, nós podemos achar, mas tem muita gente que está sóbria. Muita gente que está sóbria e quando ouve a palavra de Deus, faz a mesma coisa, toca na ferida. Toca na ferida, fica irada. Por isso que Tiago já começa falando isso aqui, olha. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. E nós vimos que ele está falando aqui, nos versículos adiante que nós mencionamos, nós vimos que ele está falando a respeito da palavra de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir a palavra de Deus. Tardio para falar, tardio para se irar. Quase todos, quando a palavra de Deus toca na ferida, quer logo falar, contra-argumentar. Nós não queremos nossas consciências nos incomodando. E muita gente tem a tendência de, ao invés de reconhecer o erro, quando a palavra de Deus está apontando, ao invés de reconhecer o erro, ao invés de se arrepender, ao invés de receber a palavra de Deus, rejeitar e começar a falar, começar a argumentar, ou até mesmo se irar contra a palavra de Deus. É interessante quando uma pessoa se ira contra a palavra de Deus, ela se volta também contra aquele que está levando a palavra de Deus. Que chato!
Que inconveniente, que fanático religioso. E às vezes isso acontece até no nosso meio, irmãos. Há muita gente que se baseia no achismo. E às vezes tem uma sacada assim, né? No seu achismo, tem uma sacada. E começa a já falar para os outros irmãos da sua sacada. Isso tem que ser assim, assim, assado. Ou então, não pode ser assim, porque isso, aquilo, outro. Aí vem alguém com a palavra de Deus e... Não, meu irmão, você está equivocado. Não é assim não, olha o que a palavra de Deus diz. E aí aquele camarada é teimoso, aquele irmãozinho não aceita a palavra de Deus e fica irado com seu irmão, que amorosamente lhe mostrou a palavra de Deus e lhe corrigiu. Quem aspira ao ministério tem que se preparar para isso. Quem aspira ao ministério tem que aceitar isso. Porque tantas vezes o pastor traz a palavra de Deus e alguns irmãos rejeitam e às vezes até se iram com ele. É assim, inexplicável a tendência que existe, né, de se dar ouvidos a algo que se vê na TV, um desses programas de TV. Fulano falou em tal programa, então aí já traz para si, além de trazer para si, já leva para os outros. Eu vi no YouTube, tem um vídeo de não sei quem, tem lá um vídeo de fulano de tal que falou isso, aquilo, outro. Eu fui em tal igreja e o apóstolo lá daquela igreja ensinou isso, aquilo, outro. Meus queridos, apóstolo Paulo diz lá na epístola aos Gálatas que mesmo que venha um anjo do céu ensinando diferente do que ele ensinou, do que está registrado aqui, seja o quê? Anátema, completamente desprezado. Mas eu não consigo entender essa tendência para aceitar tudo que tem por aí como verdadeiro, como que deve ser vivido, mas de opor resistência à palavra de Deus. Jeremias se queixou a Deus, que ele pregava e as pessoas não davam ouvido. E às vezes os ministros da palavra de Deus têm um pouquinho esse sentimento, né? Estão pregando, ensinando a palavra de Deus, daqui a pouco aparece um com uma novidade, já vai todo mundo atrás daquela novidade. Não é? É interessante isso. Ao invés de irem conferir com a palavra de Deus, às vezes estão meio confusos, né? Meio confuso assim, por que não vai bater um papo com um irmão já mais aprofundado na Bíblia? Por que não vai bater um papo com um pastor? Por que não vai bater um papo com um professor da classe de escola dominical? Meus irmãos, nós não podemos opor resistência à palavra de Deus, pelo contrário, o que nós lemos aqui, o que nós vemos aqui, é que temos que ter boa vontade para recebermos a palavra de Deus. Meu querido, se você tiver boa vontade para receber a palavra de Deus, você vai crer em Jesus Cristo de todo o coração e vai ser salvo por Ele. Meus irmãos, se nós tivermos essa boa vontade para recebermos a palavra de Deus, seremos cada vez mais bem-aventurados. Primeira coisa para receber a palavra de Deus em vez de resistência à palavra de Deus, é boa vontade para ouvi-la e para recebê-la. A segunda coisa para recebermos a palavra de Deus é a disposição para largar do pecado, para abandonar o pecado. Como eu falei, muitas vezes a palavra de Deus toca na nossa ferida e muitas vezes nós queremos reagir contra a palavra de Deus, nós não queremos recebê-la, porque tocou na nossa ferida, num pecado que nós estamos praticando, e nós não queremos abandoná-lo. John Stott, em um de seus livros, diz que a incredulidade não é um problema intelectual. Incredulidade é um problema moral.
Muitas pessoas não querem crer no Evangelho, não é porque não entendem o Evangelho. O Evangelho é simples, é fácil de entender. Muitas pessoas não querem crer na palavra de Deus, é porque terão que mudar a sua maneira de viver, terão que abandonar o pecado. Por isso que muitas vezes há pessoas que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o cristianismo. Implica em receber a palavra de Deus, implica nessa disposição para abandonar o pecado. Nós vemos isso no versículo 21, quando diz que, seguinte, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Para receber a palavra de Deus, é necessário essa disposição de abrir mão do pecado. Se a palavra de Deus tocou na minha ferida, o que eu tenho que fazer não é reagir contra ela, o que eu tenho que fazer é, sim, Senhor, estou disposto a abandonar isso, eu quero abandonar isso, eu entendi que é contra a Tua vontade, eu entendi que é ruim para mim, que é contra a Tua vontade, eu entendi que o Senhor condena, eu entendi que é pecado, que é errado, eu quero abandonar, Senhor. Eu estou disposto a isso, eu vou lutar contra isso. Senhor, pela Tua graça, me dá forças, me fortalece. E Deus atende quando há essa disposição. Nós temos que estar dispostos a deixar toda a imundície do pecado, toda a maldade, se nós queremos receber a palavra de Deus. Eu já contei aqui na igreja a historinha do menino, estava com a mão dentro do jarro. A mãe não conseguia tirar a mão de dentro do jarro do menino, era um jarro caro, porcelana fina, artístico, estava na família, não sei quantas gerações, e o pai chega em casa e encontra aquela situação lá, aquele impasse, e tentaram botar sabão e não saía. E a mãe já ia quebrar o jarro quando o pai lhe veio aquilo à mente. Meu filho, você está segurando alguma coisa dentro do jarro? Estou, pai. O que você está segurando, meu filho? Estou segurando aqui uma moedinha de R$1 que estava dentro do jarro, pai. Ah, meu filho, larga a moedinha que aí, com a mão aberta, com a mãozinha aberta, sua mãozinha sai de dentro do jarro. Ah, pai, mas eu quero muito essa moedinha de R$1. Meu filho, se você largar essa moedinha, eu te dou R$10. Não, pai, eu quero a moedinha. Eu te dou 20, meu filho. Não, pai, eu quero a moedinha. Eu te dou 30, 50. E o menino não soltou, não teve jeito. E o jarro teve que ser quebrado. Tem muita gente se apegando à ninharia. Tem muita gente se apegando a pecado, é ninharia diante do que Deus quer nos oferecer. Essa vida de bem-aventurança. Tem muita gente se apegando à ninharia, ao invés de receber a palavra de Deus. Tem muita gente se apegando ao pecado, ao seu pecado de estimação, ao invés de receber a palavra de Deus, para ter uma vida de bem-aventurança. Você quer receber a palavra de Deus? Disponha-se a abandonar, seja lá qual for, o pecado que haja em sua vida. Pode ser que seja o orgulho, pode ser que você se ache, né? Pode ser que seja a mágoa. Às vezes há pessoas que realmente nos ferem profundamente. Mas o que Jesus ensinou? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. O que significa isso? Infinitas vezes. Quem não perdoa, quem guarda mágoa, está pecando. Pecado guardar mágoa. E olha, é um pecado terrível, porque a pessoa está se envenenando. Todo pecado é destrutivo, só que uns são mais rápidos que outros, né? E a mágoa é um pecado tremendamente destruidor.
né? Envenena a pessoa. Eu estou com mágoa da outra pessoa, não estou fazendo mal nenhum àquela outra pessoa que eu estou com mágoa. Eu estou fazendo mal a mim mesmo. É um veneno que não está correndo nas minhas veias, mas é um veneno que está lá dentro da minha alma, dentro do meu coração, me matando, me consumindo. E quando nós abandonamos esse pecado da mágoa e perdoamos as pessoas, isso é libertador, isso é cura para nós mesmos. O Senhor Jesus, Ele ensinou, se teu irmão tiver algo contra ti, se você lembrar disso, se você estiver indo cultuar a Deus, está indo cultuar a Deus, mas você lembrou que você não está bem com teu irmão, antes de cultuar a Deus, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. Pode ser que seja pecado da mágoa, seja lá qual for o pecado. Às vezes a gente só pensa nos pecadões, né? Assassinato, vício em droga, adultério, pornografia. Mas existem esses outros pecados, a ganância, a maledicência. Apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 5, de alguns pecados que, se os crentes não querem se arrepender, devem ser tirados da comunhão, excluídos. E lá nessa lista, apóstolo Paulo também coloca a maledicência. Às vezes a gente falamos dos outros assim de uma maneira tão irresponsável, né? Tão raro abrirmos a boca para falarmos bem de alguém. Agora, para a gente criticar, para a gente julgar, que facilidade para a gente abrir a boca. Será que eu fui maledicente? Vou abandonar esse pecado. A palavra de Deus tocou na minha ferida, vou receber a palavra de Deus, vou abandonar esse pecado. É disso que Tiago está falando. Nós devemos, para receber a palavra de Deus, nós precisamos ter essa disposição para abandonar o pecado, né? Deu sinal, você citou de manhã a frase de Billy Graham. Billy Graham dizia, ou o pecado, e isso ele aprendeu com Moody. O primeiro a dizer essa frase foi o outro pregador do século XIX, Moody, e Billy Graham gostou e ele repetia essa frase: o pecado me afastará desse livro, ou esse livro me afastará do pecado. Não tem jeito, não tem meio termo. Para receber a palavra de Deus, eu preciso me afastar do pecado. E quanto mais eu leio esse livro, mais eu recebo a palavra de Deus, mais eu vou me afastando do pecado também, né? Certa vez teve um irmão que procurou seu professor da escola dominical e falou assim: olha, eu vou parar com a classe. O que adianta eu estudar a Bíblia, estudar tantas vezes? Eu não vou guardar tudo, eu não vou reter tudo. E aí o professor da EBD falou para ele, foi na roça isso, pega aí uma peneira de Arupema. Você conhece a peneira de Arupema? Você conhece, né, Gilson? Né? Lá naquela região, lá no norte. Você chegou a ver ou veio para cá muito novinho? Veio para cá já muito novinho, chegou a ver, né? Aquela peneira de palha, né? E aí o professor da escola dominical falou assim, pega uma peneira de Arupema, vai até ali o riozinho, o riacho, enche ela d'água e traz para mim. O camarada veio, o irmãozinho veio, no meio do caminho, obviamente a água já tinha vazado toda. Aí ele falou para o professor dele, vazou, volta lá e pega de novo. Foi lá, pegou, vazou. Terceira vez, vai lá, pega, traz. Meu irmão, vamos parar com isso, toda vez vaza a água, não retém. Aí o professor sorriu e falou para ele, agora olha bem para a peneira, observa bem a peneira.
ela está bem limpinha. Quando você trouxe, ela estava encardida. Agora ela está bem limpinha. Não reteve a água, mas ela agora está bem limpinha. A palavra de Deus é assim, meus irmãos. Se nós nos dispomos a deixar o pecado para recebê-la, ela cada vez nos limpa mais, cada vez nos afasta mais do pecado. Nós precisamos ter essa disposição para recebermos a palavra de Deus. E finalmente, meus irmãos, nós precisamos receber a palavra de Deus em obediência. A palavra de Deus não é só para ser conhecida, mas para ser praticada. De nada adianta nós sermos doutores de Bíblia. De nada adianta conhecermos a Bíblia profundamente, se nós não a estivermos praticando. Na história nós conhecemos pessoas que conheciam a Bíblia profundamente, mas não a praticaram. Recentemente existia até um apresentador de TV que demonstrava conhecer a Bíblia profundamente. Ele entrevistando convidados, de vez em quando ele citava textos da Bíblia. Teve um grupo de rock que fez uma versão musical de 1 Coríntios 13. Mas nenhum deles era praticante da palavra de Deus. Adianta? Não adianta. Precisamos conhecer, mas precisamos obedecer a palavra de Deus, precisamos praticar. Está aqui no versículo 22. Né? Versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Quem faz isso está enganando a si mesmo, é o que diz a palavra de Deus. Nós temos que conhecer, entender, mas temos também que praticar. A palavra de Deus é para ser vivida, para ser praticada. Então nós temos que recebê-la com essa disposição de obedecer a palavra de Deus. E nisso está a nossa identidade de servos de Deus. Nisso está a nossa identidade de cristãos, em obedecer, em praticar a palavra de Deus. Tiago fala aqui que quem não faz isso é semelhante a uma pessoa que vai, se olha no espelho e vai embora e não lembra mais, esqueceu como é a sua face. Então é como se fosse uma pessoa que não tem identidade, que não lembra quem é, não lembra da própria face. Meus queridos, a nossa identidade, então, como cristãos, aquilo que nos caracteriza realmente é recebermos a palavra de Deus, é sermos cumpridores da palavra de Deus. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós também praticamos a verdadeira religião. A religião cristã não é a causa da salvação. A prática religiosa do cristão é consequência da sua fé, consequência da sua salvação, como Tiago vai argumentar mais adiante, né? Mas ele fala aqui que quem realmente recebe a palavra de Deus, quem realmente cumpre a palavra de Deus, ele não vai viver na falsa religião, mas na verdadeira, que ele define aqui em duas coisas: santificação e amor ao próximo, porque ele diz que a verdadeira religião qual é? Está aqui no versículo 27. Religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Amor e santidade. Mas só vive dessa maneira quem realmente recebe a palavra de Deus, quem realmente obedece a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos receber a palavra de Deus dessa forma, com boa vontade para ouvi-la, ao invés de resistir a ela. Vamos receber a palavra de Deus com essa disposição para abandonar o pecado. E vamos receber a palavra de Deus com obediência, realmente praticando a palavra de Deus. Aí teremos vidas realmente bem
bem-aventuradas. Que Deus nos abençoe. Amém.